aparecer novamente. O que eu posso fazer? Posso enviar esse relatório. E aí, pessoal, temos uma nova versão do Blue Sky, a versão 5.0. E a ideia do vídeo de hoje é eu explicar um fluxo de desenho de dentes dentro do Blue Sky. A nova plataforma trouxe novas opções e vários fluxos. E eu quero mostrar para vocês o fluxo certinho de como a gente confecciona uma coroa sobre um preparo. Depois a gente vai exportar essa coroa e dentro do Blue Sky esse fluxo é um fluxo totalmente gratuito. A gente não precisa gastar nenhuma dessas nossas exportações. O legal é que a gente consegue então desenhar um dente, exportar e imprimir no nosso próprio consultório dentro de um fluxo otimizado e bem simples. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar certinho como. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês um fluxo de desenho de coroa de dente em cima de um preparo, de um dente unitário do incisivo lateral superior. É um fluxo simples, fácil. Eu vou mostrar para vocês todas as etapas que a gente tem que cumprir dentro do software. Eu já tenho outros vídeos explicando isso em outros softwares, mas o Blue Sky é um software que veio com grandes novidades e agora a gente está conseguindo fazer de uma forma simples, fácil. E achei muito interessante a forma como ele nos traz e as opções que a gente tem dentro do próprio software para poder acertar esse dente da melhor forma possível. Então eu vou mostrar para vocês esse fluxo, vou trazer esse caso, então olha aqui comigo no computador. Bom, pessoal, tô aqui, vou abrir o meu software do Blue Sky 5, né, a nova versão que a gente tem. E quando a gente abre esse software, a gente tem aqui um novo ecossistema para a gente poder trabalhar. E nesse caso agora eu vou escolher a função de coroa e ponte, que seria então o desenho de dentes, dentes sobre implante, pontes fixas. E quando a gente clica nessa aba de coroa e ponte, ele nos abre três opções, né? Então, coroa convencional, coroa sobre um T-base e ponte. Para esse vídeo eu vou mostrar para vocês o fluxo de coroa convencional. Então eu vou clicar aqui no fluxo de coroa convencional e o software nos abre uma nova janela, onde a gente vai trazer os nossos arquivos para que a gente possa desenhar. Então, a primeira etapa é dizer onde que a gente vai trabalhar, selecionar o arco, né? Então a gente vai trabalhar nesse caso em maxila e a gente vai adicionar então esse nosso paciente, né? Um novo paciente. A gente pode aqui utilizar um teste, coroa unitária e vamos colocar Celsius, a gente precisa só preencher essas duas informações para ele poder nos abrir. Então o nome e o apelido, né? Na tradução, então nome e apelido. Criamos esse novo caso e ele nos cria então aqui um novo tratamento com uma coroa unitária. A gente já escolheu aqui a maxila e quando a gente faz essa etapa de criar um paciente e aqui embaixo então clicar nesse novo tratamento, ele nos abre essa opção de importar dados. É bem simples, é sempre assim, a gente vai lá, abre o paciente, criou esse paciente, ele nos abre então a possibilidade de trazer os dados, né? Nesse caso, a gente vai trazer um STL. Eu vou escolher aqui dentro do meu computador um STL, vamos colocar aqui então as opções que a gente tem, normalmente a gente vai trazer para o nosso software uma maxila, uma mandíbula para a questão da oclusão, então a gente vai desenhar na maxila, mas a gente traz a mandíbula junto também. Tá aqui então, mandíbula e maxila, a gente clica nos dois, dá o OK e o software então nos traz esse caso aqui para a gente poder visualizar, onde a gente tem o preparo de um dente lateral, trazendo junto o antagonista. Nessa parte lateral aqui, ele vai nos obrigar a trazer dos dados do projeto a maxila, principalmente a maxila. Se a gente não quiser trazer um antagonista, não tem problema. Mas a gente vai ter que ter essa aba completa. Se eu não tiver essa aba completa, o que vai acontecer? Ele vai ficar em vermelho e ele vai nos solicitar que a gente traga esse nosso arquivo STL, PLY, BJ para a gente poder trabalhar. Vamos dando então o andamento aqui para frente e o software então ele nos traz aqui o modelo de mandíbula, o modelo de maxila. Nessa etapa a gente vai selecionar então um modelo para alinhar no plano oclusal. No nosso caso, a gente pode escolher a maxila, que é o caso que a gente vai trabalhar, continuando para o alinhamento. Ele nos traz então essa grade, a gente consegue colocar esse nosso paciente no alinhamento do plano, então a gente pode modificar. Nesse caso aqui, ele já trouxe um alinhamento adequado, a gente só vai dar o OK e vai andar, mas a gente poderia então modificar manualmente ou por pontos esse nosso alinhamento do nosso plano oclusal. Damos aqui a aba de concluir e ele então está alinhado e a partir disso a gente vai então
começar a fazer o desenho do nosso dente. Aqui então nessa parte superior, lembrando que a gente sempre pode escolher qual é o fluxo que a gente vai trabalhar. Nesse caso, a gente vai trabalhar com modelos de coroa e ponte, e aqui a gente começa então a desenhar o nosso dente. Inicialmente a gente vai escolher o modelo que a gente vai trabalhar, que é o modelo de maxila. Então ele nos aparece aqui o modelo azul, a gente pode modificar clicando aqui nessa mesma aba. A gente vai escolher então um fluxo de coroa convencional e vamos iniciar então o nosso tratamento. A primeira etapa sempre quando a gente vai desenhar um dente é a gente delimitar a nossa margem, até onde a nossa coroa vai. A gente pode então aqui dar uma detecção de linha de margem por pontos. A gente escolheu aqui então um desenho de coroa convencional, a gente poderia escolher uma coroa num T-base, coroa convencional, o nosso modelo então de maxila e o nosso antagonista aqui, o verde, que seria da mandíbula, e a gente vai iniciar então esse nosso planejamento. A gente tem então no fluxo opções de detecção de linha de margem por 2 pontos, então a gente vai clicar 2 pontos, né, na margem do nosso preparo, para que ele faça automaticamente então o desenho. Depois a gente pode arrumar, ou a gente pode fazer num modo manual, onde a gente vai desenhar a nossa margem onde a gente imagina ser. Vou mostrar para vocês nesse modo manual como que a gente faz. A gente clica a tecla Shift para poder fazer esse desenho, pode ir marcando pontos ao redor onde a gente quer trabalhar, e depois a gente pode modificar esses pontos para que a gente possa ter exatamente o nosso desenho da nossa margem. Desenhamos aqui a nossa margem com os pontos e a gente pode modificar então para melhorar aqui o término desse preparo. Além disso, quando esse preparo está delimitado, a gente pode desenhar manualmente aqui a borda até onde a gente quer. Isso tudo facilita então para que a gente faça exatamente no fim do nosso preparo. Vou colocar um pouquinho mais. Sempre que a gente for errar, a gente pode errar um pouquinho para mais, porque depois que a nossa coroa for desenhada, a gente vai fazer esse acabamento e o desenho dele sendo um pouquinho maior, a gente pode gastar um pouquinho. Se a gente desenhar muito exatamente no final do nosso preparo ou um pouco aquém, o que vai acontecer? Na hora de dar o acabamento, a gente vai acabar faltando material. Então é sempre bom a gente errar um pouquinho para mais. Se é para errar, errando para mais. Ok? Delimitamos o nosso preparo, vamos dando essas flechas para ir continuando no nosso fluxo. A próxima etapa é ele nos mostrar o nosso eixo de inserção da peça. A melhor forma que eu acho para fazer isso é a gente fazer essa inserção definindo a partir de uma direção da vista, a partir da direção da vista que a gente tem da tela do computador. Então, como que eu gosto de fazer? Eu pego o meu preparo e eu olho exatamente de como que a gente vê ele de cima, como seria a nossa entrada da nossa peça. A entrada da peça ela tem que entrar da melhor forma possível, numa forma onde tenha menos retenção possível. Eu colocaria então a nossa vista de cima, de uma forma que a gente veja que não tenha tanta retenção, e eu clico aqui em definir a partir da nossa vista e a gente vai ver que vai modificar esse eixo de inserção. Se eu voltar aqui, ó, repor na direção que estava, a gente consegue ver que há uma área escura aqui que seria a parte mais retentiva. Eu visualizo aqui da parte superior pela minha vista e defino, a gente não tem mais essas áreas de retenção. Eu posso modificar um pouquinho mais se ainda tem nessa região, definir a partir da vista, a gente tem o menos de retenção possível. Damos andamento e o nosso software ele cria então algumas funções, né, na aba lateral, quais são elas, né? Um espaço que a gente tem de cimento da coroa, sem abertura de cimento, horizontal, angular, ângulo, vertical e uma espessura mínima. Todas são funções que a gente tem até em softwares como o Exocad, que são softwares mais robustos. Então o Blue Sky já traz isso e a gente consegue delimitar até onde esse nosso preparo vai, quanto de área de cimento a gente quer colocar, quanto de espessura para esse cimento caber do nosso preparo. São escolhas que a gente pode fazer, então a gente pode modificar tudo isso para que a gente tenha uma coroa o mais adequada possível. A gente modifica o que a gente quer, dá andamento e a partir disso a gente vai escolher qual dente que a gente quer trabalhar. Aqui em cima a gente tem algumas bibliotecas que a gente pode escolher, né, modificando o formato, né, dos dentes. Então ele nos traz diferentes formas de dente, a gente pode escolher. Tem até algumas com a raiz que a gente poderia visualizar. Mas vamos escolher então alguma biblioteca que seja interessante. Eu posso escolher essa biblioteca aqui. Dou OK e ele nos traz então um dente mais ou menos no espaço onde a gente tem que trabalhar aqui. Esse caso é um caso interessante
porque a gente tem um espaço maior onde a gente tem esse nosso preparo do que o lado contralateral. Então a gente vai ter que ajustar o máximo possível para não ter tanta diferença, mas a gente tem que fazer ele um pouco maior do que o dente do outro lado para poder fechar o espaço e não criar nenhum diastema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora então modificando a posição desse nosso dente para que a gente consiga então, né, colocar na posição mais adequada e o software depois calcular o espaço que a gente tem, então utilizando as pré-configurações que a gente deu para ele para poder fazer o nosso dente. Ok, a gente colocou o dente na posição, mais ou menos como a gente imagina ser, e a gente vai dando andamento então nos nossos passos, e a gente vai conseguir visualizar então agora umas áreas de contato. Essas áreas que aparecem em vermelho são áreas que a gente tem o contato com a nossa mandíbula. Então a gente poderia aqui visualizar também, né, o nosso antagonista aqui na região. Então a gente está vendo aqui que a gente tem então algum contato. Eu vou agora então diminuir um pouquinho esse contato a partir das nossas ferramentas. Para a gente fazer isso, a gente utiliza então os atalhos de teclado. O Shift vai fazer aumentar e o nosso Ctrl a gente faz diminuir, fica mais fácil então nesse nosso fluxo com o Shift Ctrl. Ó, aqui eu não posso tirar tanto porque o nosso preparo já tem pouco espaço, né, aqui para a gente poder trabalhar. Beleza. Vamos dando andamento então, e a nossa coroa está desenhada, né? A nossa prótesezinha, vamos visualizar aqui, tirando esse nosso modelo aqui para a gente poder visualizar. Então, a nossa coroa foi desenhada, a gente pode também ver a borda, se tem alguma coisa que a gente poderia ajustar nesse nosso dente. Nosso dente foi feito exatamente em cima desse nosso preparo, com as bordas bem adaptadas. Enfim, achei o fluxo bem interessante do Blue Sky. Eu acho que é uma opção bem legal para a gente poder trabalhar. E depois disso, se a gente quiser imprimir, onde a gente vai? A gente vai agora em ficheiros, vai em exportar dados e a gente vai escolher tudo que a gente quer exportar aqui. Nesse caso, eu quero exportar somente a coroa. Exportamos dados, ele não vai cobrar um crédito, né, para fazer isso. Vou escolher aqui no desktop algum lugar na minha área de trabalho, dou OK, e a nossa coroa então vai estar aqui disponível para a gente poder trabalhar. Vou clicar nela aqui para a gente visualizar. Tá aqui o nosso trabalho que foi feito e a gente pode simplesmente então utilizar, imprimir ou fresar esse dente aí. A gente pode melhorar um pouquinho essa borda, né, que tem um degrau aqui nessa região, dar uma melhorada, suavizando essa bordinha aqui que tem, melhorando essa questão do contato que tinha, a gente tem pouco espaço nesse dente, mas a gente consegue um dente para a gente poder trabalhar, usar como provisório, usar até como definitivo, dar acabamento, imprimir, fresar, o que for. Acho bem interessante, achei um fluxo legal e a gente tem então várias ferramentas que são boas para a gente poder trabalhar, sem utilizar às vezes softwares abertos, como desenhar um dente, por exemplo, do Mesh Mixer, que dá muito mais trabalho. Dentro do Blue Sky, ele é um software que é gratuito para esse tipo de fluxo, então a gente consegue fazer ele já com os botões pré-configurados de uma forma simples, fácil, para a gente poder então ter esse nosso dente para poder trabalhar. E aí, pessoal, o que acharam? Eu achei muito interessante a forma como o Blue Sky trabalha, as ferramentas que eles foram trazendo ao longo do tempo, a melhora que isso teve ao longo do tempo. A gente sabe que isso pode melhorar cada vez mais, a gente pode facilitar algum fluxo. Aqui a gente vê que ele acaba às vezes com alguma borda não tão interessante, mas talvez pela escolha da biblioteca, pela forma como eu fiz, a gente consegue um dente muito próximo do adequado, já quase pronto, terminando o nosso fluxo dentro do Blue Sky e de uma forma gratuita. Isso que é o mais interessante de tudo. E o software já vem há muito tempo com essa plataforma democratizada, onde a gente consegue fazer vários fluxos de uma forma sem custo. Então, a gente consegue tanto os fluxos onde a gente tem que pagar, por exemplo, de guias, alinhadores, a gente consegue fazer todo o planejamento, mostrar para o nosso paciente o que a gente planejou e simplesmente a gente só vai pagar lá no final, sem custo para fazer o download, sem custo de a gente ter esse nosso software dentro do computador. Eu vejo como uma ferramenta muito democrática e que a gente pode trabalhar com a exportação,
com o custo também não alto, então cada crédito dentro do Blue Sky custa em torno de $20. Isso faz com que a gente tenha, né, um acesso fácil, principalmente para quem está começando na odontologia digital. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal, é bem importante para que a gente cresça, evolua e traga mais vídeos como esse. Esse é uma parte do fluxo dentro do Blue Sky que eu trouxe. Eu vou trazer outros vídeos falando de outros fluxos, então acompanhe nosso canal que cada vez mais vai ter informação sobre tudo isso. Até mais!